Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 38. No vídeo passado, nós falamos de sexo e espíritos. Os espíritos têm gênero, são homens, mulheres. E sexo, tem a necessidade do sexo? Isso tudo nós falamos no vídeo passado, assista lá. E hoje vamos falar de almas gêmeas. Almas gêmeas, que é uma ideia muito romântica que a gente tem, mas na verdade na literatura espírita nós vemos aí muitos relatos de casais. O próprio André Luiz se refere a vários casais que ele encontra na espiritualidade, espíritos que caminham juntos, né, por várias encarnações. Então existem almas gêmeas? O que os espíritos dizem? Vamos falar sobre isso agora, mas vamos começar falando sobre a formação das famílias. Nós aqui já fizemos uma série sobre família, falando de família e reencarnação, sobre o planejamento, uma pré-programação antes de reencarnarmos, para saber exatamente em que famílias vamos reencarnar, com que grupo familiar, em que local, todas as circunstâncias colocadas para que possamos realizar o nosso propósito de progresso em cada encarnação junto das pessoas certas, no local certo, na época certa, e para que possamos ter todas as ferramentas necessárias para sairmos exitosos do nosso propósito de desenvolvimento, progresso e aprendizagem em cada encarnação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nós também temos bastante informação sobre a formação das famílias, capítulo 14. E as famílias, os núcleos familiares, eles são formados por espíritos que se gostam, se buscam e se unem para as suas lutas no campo terrestre, para se ajudarem mutuamente, para progredirem juntos. Então, os amores, como eu sempre digo, são eternos. Os espíritos que desenvolvem laços de afeto, esse afeto não se limita às encarnações, o amor é eterno, ele passa de encarnação a encarnação, as afeições sinceras, os espíritos as cultivam e mantêm os seus amores, os seus afetos, lamentavelmente mantêm também por certo período os seus desafetos, até aprenderem a perdoar, a relevar, a respeitar o livre-arbítrio do outro e a progredir através do perdão. Mas, infelizmente, muitos sofrem alimentando desafetos. Mas somos regidos pelo amor, todos os caminhos de Deus levam ao amor, e os amores são eternos, aqui ou do lado de lá. Então, as famílias consanguíneas são formadas por espíritos afins e também por alguns espíritos antagônicos, porque o nosso propósito é de nos acertarmos com os nossos irmãos enquanto estamos a caminho, através das experiências terrenas. Mas os espíritos que se gostam se buscam, mesmo se não são familiares, se buscam como amigos. Então, às vezes, a gente tem uma afinidade grande com uma pessoa que a gente sente como se fosse irmão, mas não é irmão consanguíneo, mas é um espírito muito afim, né? E que pode ter sido nosso parente em outras encarnações. E os casais? Como fica a questão dos casais? O nosso propósito como espíritos é evoluir. Nós fomos criados simples e ignorantes, candidatos à angelitude. Vamos progredir até atingirmos o nível de espíritos puros. Então, a nossa compreensão e a nossa forma do amor também vai evoluir à medida que vamos ampliando a nossa percepção, a nossa compreensão das coisas, e a nossa forma de amar também muda. O espírito, enquanto estamos aqui nesse nível de desenvolvimento que estamos, ainda muito rasteiros, ainda muito limitados, muito ignorantes ainda, nós temos o amor, muitas vezes o amor possessivo,
o amor posse mesmo. Ainda alimentamos sentimentos como ciúmes e a relação entre casais também ainda muito ligada a essa noção de posse, de eu não sei viver sem você, essa lição, essa noção ainda, digamos, um pouco limitada do amor. O amor entre almas afins, almas que se buscam, que caminham juntas, que se ajudam, é claro que esse amor existe. Mas é claro que esse amor evolui à medida que o espírito também evolui. E fica um amor mais fraterno, mais amplo e não limitado àquele amor de posse. Você é meu, eu sou seu, você é minha, eu sou sua. Não. É um amor mais universal, entendendo a família como família universal. Muitas almas caminham juntas por várias encarnações, e em muitas encarnações como casais. André Luiz relata isso para a gente nos 16 livros que ele escreveu pela psicografia de Chico Xavier, que ele nos traz informações da sua visão e da sua compreensão do mundo espiritual de acordo com o nível de adiantamento do seu espírito, que não sabia tudo, nem enxergava tudo, nem antevia tudo, foi aprendendo e foi relatando. E uma das coisas que ele nos relata é justamente que ele viu vários casais, espíritos que continuam como casal do outro lado da vida. Então isso leva muita gente a pensar nas almas gêmeas, almas que estão sempre juntos. É possível que almas se busquem e caminhem juntas, não apenas em uma encarnação, em várias encarnações, formando núcleos familiares felizes e harmoniosos, mas esse não é o destino do espírito na sua evolução, a exclusividade do amor entre um casal, da forma como nós entendemos esse amor. O espírito evolui e o amor também evolui. No Livro dos Espíritos há um capítulo que se chama Vida Espírita. É o capítulo de número 6. E no capítulo 6, o item 7 é o item que se chama Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. São as questões de número 291 até 303A. Então, aqui Kardec faz pergunta sobre alma gêmea, sobre metades eternas. Separei aqui 3 questões que estão no site O que os Espíritos Dizem. Eu vou colocar aqui o link para vocês, que lá estão essas perguntas, se vocês quiserem consultar. Mas vamos lá, o que pergunta Kardec? As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Que visão romântica, né? Que lindo que lindo seria se fosse assim, né? Todo mundo tem a sua tampa de panela, a sua metade, a outra metade da laranja. Todo mundo encontra alguém para se completar, né? Estamos aí predestinados para a nossa outra metade. Será que é isso mesmo? Essa visão romântica é isso mesmo para o espírito? Essa é a pergunta 298. E vamos ver o que os espíritos respondem, né? Essas almas devem se unir, estão predestinadas a encontrar a sua outra metade? E os espíritos respondem: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, mais unidos.
Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Então, Kardec pergunta na questão 299, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos, aquelas almas que caminham juntas, né? Os casais, eternos apaixonados. E os espíritos respondem, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado, estaria incompleto. E é assim que a gente se sente incompleto quando não temos a nossa outra metade. A gente se sente incompleto, mas isso é relativo ao nosso grau de progresso. Ainda temos muito a progredir como espíritos. E temos também que experimentar o amor universal, não o amor egoísta, o amor restrito a uma família, a uma pessoa, aquele amor posse, aquele amor muito ligado à vida material, aquele amor muito exclusivista, muito exclusivo, um amor até que segrega. Então, nós temos que evoluir como espíritos e a nossa forma de sentir o amor, de compreender o amor, também muda. E como espíritos mais evoluídos, vamos amar de uma maneira mais fraterna, mais até completa, o amor universal, a família universal, se bem que as afeições sinceras perduram, os amores são eternos, mas não mais como posse, lembrando que espíritos evoluídos têm o corpo físico, não têm as necessidades biológicas do corpo físico. Então o amor adquire uma outra forma. Na questão 300, Kardec pergunta, 2 espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade? Ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Será que a apaixonada pode perguntar para o apaixonado, você será meu para sempre? Será que vai ser? Resposta. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Pergunta 301. 2 espíritos simpáticos são o complemento um do outro? Ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? E os espíritos respondem, a simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, essa ideia romântica que nós temos de você será meu para sempre, não exatamente na forma como nós imaginamos. Os amores são eternos, os espíritos vão evoluindo, vão amando, mas vão ampliando a sua forma de amar, sem as necessidades do corpo biológico, que não as temos no plano espiritual. E quanto mais o espírito evolui, mais o seu perispírito fica etéreo, até não precisar mais reencarnar, então aí não tem mais a forma humana. Então, o amor, assim como o espírito, evolui, muda. E Kardec faz aqui um comentário. Ele diz, a teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar, mas que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que 2 espíritos criados um para o outro devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade após terem permanecido separados durante um lapso de tempo
mais ou menos longo, ou que nós teremos sempre a companhia da outra metade, da tampa da panela, da outra metade da laranja, sei lá, com os termos, tantos termos que se usam por aí popularmente. Espíritos afins existem, os amores são verdadeiros, são eternos, se fortalecem, e os espíritos passam por várias encarnações, e felizes daqueles que têm ao seu lado espíritos que lhes são caros, amores, para compartilhar experiências terrenas, crescer juntos e evoluir juntos. É uma felicidade quando isso acontece, mas não estamos predestinados a um espírito numa união exclusivista de casais para toda a eternidade, porque o sentido do espírito é progredir, transformando-se em espíritos puros, que aí não tem mais um sentimento de posse, de exclusividade, de dependência de outro espírito, mas que entende o amor de uma maneira mais ampla, mais universal, mais fraterna, e a forma de amar também evolui como os espíritos evoluem. Essa ideia das metades eternas é uma ideia muito romântica, muito bonita, mas que não traduz a realidade de um espírito criado e para se unir a outro por toda a eternidade e completar o outro. Isso não, os espíritos rechaçam. Então, almas gêmeas, só na novela. E sorte quando temos realmente a oportunidade de ter ao nosso lado espíritos que nos são profundamente caros e que amamos profundamente como parceiros de vida, parceiros de desafios terrenos, parceiros de progresso encarnados. Esses espíritos na espiritualidade se buscam, se juntam, estão juntos. A forma de amor é que vai mudando, mas o amor perdura. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!